essa coisa de ganhar 3 que o Palmeiras ganhou. 3 jogos seguidos jogando nada e jogou muito mal contra o Atlético Goianiense também. Enfim, o Santos está jogando futebol por futebol. O Palmeiras está jogando mais, mas eu não acho fácil tirar... Eu não lembro de um campeonato, desde 2003 eu já era repórter. A questão é que o Corinthians não está Mas assim, 6 pontos, faltando 8 rodadas, é muita coisa. Não é pouca coisa. A exceção é sempre 2009. Estão Como é que estava em 2009? só 6 pontos. Tem que ver nessa rodada como é que estava. Mas o Palmeiras que você pergunta também assim, nessa, você tem que ver como estava em 2009. Como foi 2009. Que foi quando as coisas saíram do 2009 indica que é possível. Mas o padrão... Não é isso. Não ocorre. Mas na cabeça do torcedor sempre vai ser igual a 2009. Sempre. O cara olha para 2009. Claro. Mas eu sempre faço a seguinte... Assim, acho que se tem um time que pode tirar o título do Corinthians, esse time é o Palmeiras. Não tem a menor dúvida disso. Sim. Acho muito pouco provável que o Santos chegue, que o Grêmio, como disse o presidente ali agora há pouco, o Flamengo, enfim, todo mundo que vem atrás ali, é muito pouco provável que chegue. Se alguém tem condições de fazer isso, é o Palmeiras. Mas eu concordo com o Vitão. Ainda acho a vantagem do Corinthians muito grande. É que o Corinthians tem na sequência Ponte Preta desesperada fora de casa, né, domingo agora, e depois tem o clássico com o Palmeiras. E tradicionalmente clássicos entre Palmeiras e Corinthians são muito complicados. Em casa ou fora. O Corinthians ganhou do Palmeiras no primeiro turno jogando lá na Arena do Palmeiras. Não seria surpresa se o Palmeiras fosse a Arena do Corinthians e ganhasse o jogo lá, entendeu? Eu sempre costumo fazer aqui a seguinte comparação. Se o Palmeiras abrisse 6 pontos no ano passado, a gente dizia que o campeonato acabou. Acabou. É exatamente o que eu penso. Porque nessa época estava 1 ponto de diferença do Palmeiras para o Flamengo. Mas o Palmeiras tinha no segundo... Se abrisse 6 de uma hora para outra... Mas o rendimento do Palmeiras não é o rendimento atual do Corinthians. O Palmeiras fez o melhor segundo turno, se eu não me engano, da história. É diferente ano passado. É diferente, porque na verdade é muito consolidado. Mas por isso que a conjuntura pesa tanto. Tá todo mundo achando. Quando você vê um empate que você considera muito bom em casa porque o time estava perdendo. Quando a gente vê a vantagem que o Corinthians abriu e a forma como não tem jogado e só até agora não foi ultrapassado porque os adversários não tiveram competência para isso, é óbvio que acende um sinal de alerta. São 6 pontos, gente, mas o Corinthians tem aproveitamento de 16º colocado no segundo turno. E também é um desejo muito grande coletivo. Eu acho que não tem como você não deixar isso de lado. E o Palmeiras é de segundo, por mais que não esteja jogando essa bola toda, tá jogando mais do que o Corinthians e o Corinthians não vem jogando. É claro que uma vitória do Corinthians e empate dos adversários já volta o cenário todo com uma rodada menos. O Corinthians muito na frente. Mas o Corinthians não tem jogado. Há um desejo coletivo. A defesa do Corinthians está super defasada com relação ao ano passado. Toma 1 gol por jogo. 11 gols que tomou foi só no segundo turno. De cabeça, né? De 20. Quando você está jogando nada, isso é bastante claro, mas há um desejo coletivo. Porque o campeonato tinha acabado de ver uma ressurreição do campeonato. Mas desde 2003, se qualquer time abrir 6 pontos, a gente diria que o campeonato acabou. O Corinthians, desde que ganhou do Grêmio, na Arena do Grêmio, que foi na fase boa do Corinthians, quando ganhou do Palmeiras, do Grêmio, o Corinthians não entra em campo podendo ser ultrapassado. Ainda está nessa situação. O Corinthians chega em Campinas podendo perder o jogo sem perder a liderança. A situação do Corinthians ainda, na minha opinião, é de não pressão ainda. Agora, se não ganhar da Ponte Preta, a partir daí o Palmeiras depende só dele. Mas, Vitão, eu vejo o Corinthians ainda não entrou em campo podendo ser ultrapassado desde o jogo do primeiro turno contra o Grêmio. Eu acho que isso é uma... Eu sei, mas você não pode... Se perder da Ponte, acabou, né? Você não pode levar em consideração o Palmeiras perde a liderança. Só a matemática e não pode levar em consideração só o que o time está jogando. Você tem que juntar as duas coisas. As duas coisas. E a gente mostrou aqui no começo da nossa conversa desde quando cada jogador não faz gol. Um era mês 6, outro era mês 7, outro era mês 8. Nós estamos no mês 10 e tem jogador que não voltou a fazer gol. A pressão não está ligada diretamente à possibilidade de perder a liderança. Só 3 jogadores fizeram gol no turno, Barreto. Marcaram gol. Só Cleison e Jô. São 4 gols de cada um. E aí vem um peso pro Corinthians, que não é um peso do campeonato. É o peso que a própria campanha do primeiro turno do Corinthians coloca nesse time. Sim. Porque o Corinthians não é aquele do primeiro turno invicto, mas não é esse. Não é 40%. De zona de rebaixamento do segundo turno. Se fizesse um mix do Corinthians do primeiro turno com o Corinthians do segundo turno, talvez hoje essa diferença de 6 pontos deixaria o torcedor do Corinthians mais tranquilo. Porque aí você, na verdade, é o seguinte, a preocupação acho que não está na matemática, está na questão do rendimento, que o time não consegue vencer nos últimos jogos, por causa da campanha ruim no segundo turno. É como se fosse um time numa descendente e você tem um Palmeiras crescendo. Olha, você falou da torcida. A sensação aqui em São Paulo, grupos de torcedores, redes sociais e torcedores que eu conheço bastante torcedor do Corinthians, frequento bastante a Zona Leste, é que o Corinthians já perdeu o título,
Corinthians não é que está disputando. O corintiano já está em desespero, né? Já perdeu o título, acabou contra o Botafogo. Né? Já quer, acabou a paz, queremos jogador, é quarta-feira, já está nesse clima total. Tô ouvindo alguns fora Caribe já. O palmeirense ainda não comprou a faixa, mas o corintiano já entregou a faixa, esse é o clima. Eu tô dando aqui a minha sensação de tranquilidade, mas não reflete a torcida do Corinthians já entregou a faixa, acha que acabou, que não tem mais G. É curioso. Enfim, eu acho um exagero. Eu acho que o título está completamente na mão do Corinthians. Era para ter já conquistado se tivesse feito um turno decente. O turno do Corinthians é patético. E ainda assim está numa situação pelo bom primeiro turno. Vitão. Tem o Avaí em casa. Oi? Não, eu acho assim que completamente na mão do Corinthians não está mais. Eu também acho que não. E no futebol a gente usa uma palavra, nós jornalistas esportivos usamos uma palavra que uma vez eu falei aqui no Redação antes de um jogo do Corinthians, aqui no Seleção antes do jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro no primeiro turno. Daí a gente dizia aqui que o jogo seria decisivo. Se o Corinthians ganhasse, ninguém mais tirava a taça do Corinthians. Pô, isso faz, sei lá, 15 rodadas. E o Corinthians ganhou. Só que agora é diferente. Eu vou te dizer que agora eu vou usar essa palavra decisiva, porque tem o clássico daqui 2 semanas. Eu acho que esse clássico sim pode decidir o Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians não ganhar esse clássico, aí a decisão vai até o fim. Se o Corinthians ganhar, aí eu acho que o Corinthians se torna campeão brasileiro. O Corinthians não perder, né? Se o Corinthians perder, o cenário muda um pouco mais. Não ganhar não é o problema. Se o Corinthians ganhar da Ponte Preta no domingo, o Palmeiras pega o Cruzeiro na segunda-feira em casa, né? Vamos imaginar que o Corinthians ganha da Ponte Preta e o Palmeiras empate. O Corinthians entra contra o Palmeiras para empatar. Empate, eu acho que se os dois ganharem, o empate é bom. Se ele perde da Ponte Preta, imagina nós vamos ter uma decisão de insegurança desses jogadores para enfrentar o Palmeiras no domingo. Porque o Palmeiras, se ganhar do Corinthians, eles empatam em pontos e o Palmeiras ganha mais vitórias. É por isso que eu acho que você tem sempre que raciocinar qual é o impacto na matemática e qual é o impacto no momento do time. Porque, assim, na matemática, se Corinthians e Palmeiras ganharem ou tiverem o mesmo resultado na próxima rodada e o Corinthians empatar, é bom resultado. Que mantém o Palmeiras a 6 pontos, faltando aí já 6 rodadas. O Palmeiras precisa tirar um ponto por rodada. Foi um bom empate contra o Grêmio em casa. Era chamado empate, saber somar pontos. Esse era o Palmeiras do ano passado, que tinha 6, 7 pontos de vantagem, faltando 8, 9 rodadas do campeonato, e tu sentia uma liderança tranquila. Isso não está acontecendo agora. Por causa do rendimento do time em campo. Rendimento, que tinha o melhor segundo turno da história. Era um time mais consolidado. E no momento bom, o Corinthians não está no momento bom. O Rafa é um cara muito mais entendido de estratégia, de tática, eu não sou muito ligado nessas coisas, mas enfim, olhando, e por força de escala, aqui no canal eu tenho feito muito jogo do Corinthians, na maior parte dessas partidas que a gente acha que o Corinthians foi muito mal, o Corinthians não jogou tão mal assim. Contra o Botafogo não jogou tão mal assim. O Léo está dizendo que foi o melhor jogo do segundo turno do Corinthians. Disse aqui ontem. Não foi. Não, acho que não foi. Mas assim, Vasco, não acho que ele jogou... Por exemplo, ele perdeu para o Santos na Vila, não estava jogando mal, não jogou mal aquela partida. Mas perder para o Santos na Vila não chega a ser uma tragédia. Assim como acho que não é uma tragédia perder para o Botafogo aqui no Rio. O ruim é perder para o Bahia, é perder para a Vitória em casa, é perder para o Atlético. Esses jogos é que estão fazendo falta. Mas assim, a sensação que eu tenho do Corinthians é que, primeiro, tecnicamente o time caiu. Em termos de jogo, de tática, de trabalho em campo, o time não tem jogado mal. Mas tem finalizado muito menos do que finalizava. Tomou 2 gols de escanteio contra o Botafogo. Coisa que a gente não viu acontecer no primeiro turno, né? E ainda hoje eu estava lendo sobre isso e disse que a coisa que o Carille mais treina demais. É defesa. Ele falou isso no jogo. Entendeu? Tô chateado com essa situação. Porque, então, tecnicamente, o time perdeu. Por exemplo, o Jadson não é sombra do que foi no primeiro turno. O Rodriguinho não é sombra do que foi. O Arana Os dois não é laterais. Wagner caiu muito. O próprio Maicon caiu muito. Então, essas ausências técnicas é que estão matando o conjunto do Corinthians, que não acho tão ruim assim. Tem um lado, por isso que eu comparei esse Corinthians com o próprio Corinthians, não com o campeonato. Não ter um adversário à altura, e não teria mesmo aquela campanha de 15 vitórias e 4 empates, seria fora da curva, qualquer que fosse o rendimento das outras equipes. A partir daí, eu acho que tem a ver com desmobilização. Talvez. Se você não tem um adversário à altura, você ainda tem o padrão de jogo está lá, ele é reconhecível. Mas você tem a decisão com um certo atraso. Você tem um jogador um pouco mais leve e desinteressado no momento de seu bloqueio. O Rodriguinho, por exemplo, perdeu o Rabelo, que atacou o espaço do Balbuena na jogada do segundo gol do Botafogo. Esses detalhes, no primeiro turno, não passava nada. O time estava concentrado inteiro dentro do... Mas existe essa avaliação interna, justamente em função disso, que o time não tem a mesma concentração, porque antes o Corinthians não estava precisando ganhar para se manter numa liderança tranquila e folgada, porque os adversários não estavam fazendo nada. Agora não está acontecendo mais isso. Acabou, hein? No Mundial Sub-17, a Espanha ganhou de Mali. Quanto foi? 2-1?
3-1 também. Outra semifinal termina 3-1. Inglaterra e Espanha decidem o primeiro lugar. O Brasil vai disputar o terceiro lugar contra Mali no sábado. A Espanha sempre tem um time bom no Sub-17, Sub-20. Inglaterra agora também, né? O Brasil enfrentou e venceu. Na virada, né? 11h30 da manhã? 11h30 da manhã é a final. E às 9h30 a disputa do terceiro lugar. Então, Brasil e Mali às 9h30, Espanha e Inglaterra às 11h30 deste domingo, com transmissão do Sport TV. Era para interromper e seguir no Corinthians depois ou era para interromper e já aproveitar para mudar de assunto? Não, a gente pode continuar no Corinthians. Só que, aproveitando aqui o que o Milton falou... Não, tinha que dar a notícia porque acabou agora. Aproveitando o que o Milton falou em relação ao rendimento, eu concordo com o Milton numa coisa. Eu acho que o Corinthians, no segundo turno, além de jogar mal individualmente, exceção feita a Cássio, Jô e Balbuena, incluo, todos os outros individualmente pioraram. Acho que o Cássio, o Jô e o Balbuena mantiveram o nível que tiveram no primeiro turno, o resto caiu muito. Não acho que o Pablo caiu tanto, mas ele se mas o Pablo tá com atestado, né? Exato. Tá com atestado há 3 meses. Mas enfim, o time caiu muito, mas assim, eu acho que o alerta foi percebido. O Corinthians jogou já bem melhor contra o Grêmio. O Corinthians jogou e fez o que jogou. Jogou pelo 0-0 e conseguiu o que queria. E contra o Botafogo, que é o melhor time do retorno, é o líder do retorno, foi um jogo... Primeiro tempo eu achei um jogo bom, parecido. O segundo tempo teve 2 falhas individuais, mas o Corinthians teve um jogo bem aceitável do que tinha fazendo. O que o Corinthians jogou contra o Botafogo é suficiente para o Corinthians ser campeão brasileiro tranquilamente. O que o Corinthians jogou contra o Chapecoense e ganhou, não ganha. Que jogar contra o Vitória, não ganha. Se jogar o jogo contra o Botafogo, ganha do Avaí em casa, ganha do Atlético Mineiro em casa, ganha da Ponte Preta fora. Pode empatar ou perder pro Palmeiras ou ganhar, enfim, é um clássico. Mas assim, o que o Corinthians jogou contra o Botafogo, teve um pênalti claro pro Corinthians no final do jogo, poderia ter empatado ou não, porque o Corinthians não tem um batedor de pênalti, o Gatito é um bom goleiro, mas teve um pênalti muito claro. Mais uma prova que não serve pra nada, aquele cidadão de azul ali, pra assistir o jogo e não pagar ingresso, não serve pra nada. Mas o Corinthians, eu acho que entendeu, não jogou um turno inteiro. Eu achei que ele já era campeão, todo mundo achou, mas o Corinthians não precisava acreditar nisso. O Corinthians acreditou nisso e não jogou nada. Eu acho que agora o Corinthians entendeu que vai ter que jogar mais 5 rodadas aí. Eu só vou discordar de você com relação a se jogar como o Botafogo até o final do campeonato, porque eu acho que defensivamente, esse para mim é o grande problema do Corinthians nesse segundo turno. E já começou quando estava disputando a Sul-Americana, quando mostrou... achando que está construindo resultado e acabando sofrendo empate do Racing em casa, enfim. Alguns resultados que o Corinthians tomou gols por bobeado, por falta de atenção, ou que tenha sido por um erro técnico, um erro individual, que não acontecia no primeiro turno, porque se o Corinthians, se Jadson, Rodriguinho, se até o Arana não estão jogando o que jogavam, se não estão rendendo, não estão fazendo gol, não é o pior dos cenários para o Corinthians. Eventualmente uma bola no Jô, num jogo mais tranquilo, num Avaí jogando em casa, ok. O problema são os erros defensivos. O Corinthians não perderia do Botafogo, no mínimo empataria se não tivesse tido erro defensivo. Então, os erros defensivos do Corinthians me chamam muito mais atenção. A defesa caiu de rendimento demais e principalmente caiu de atenção, porque os erros vêm muito dessa questão. Acho que isso é muito pior. O Corinthians pode ficar nesse lenga-lenga até o final do campeonato e vencer, mas se continuar levando gols, se continuar com esses erros defensivos, para mim acho que não tem muito por onde.